Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez na nossa aula de catecúmenos, onde nós queremos nesta noite estudar um pouco sobre a Igreja, Corpo de Cristo. A lição nossa hoje é número 11, e convido você a estar lendo comigo em Efésios capítulo 2, o verso 11 ao verso 22, que nós teremos como base para o nosso estudo, e depois nós teremos uma conclusão no livro de Hebreus. Mas Efésios capítulo 2, verso 11 a 22, assim nos diz: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mão humanas, naquele tempo estáveis sem Deus, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criaste-se em si mesmo um novo homem, trazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destituindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz sobre vós outros que estáveis longe, e paz também para os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui o texto da Palavra de Deus. Nesse texto aqui nós podemos observar a característica básica da igreja, né? Quando falamos a igreja como corpo de Cristo, e conhecer também a sua finalidade ou a sua existência, né? O porquê dela, né? Na face da terra também. A igreja de Éfeso havia se tornado uma igreja forte, era o centro teológico e missionário da Ásia. A carta enviada por Paulo evidencia a natureza da igreja, bem como o seu lugar também no plano de Deus. Mas nós temos um verso chave nessa carta, que não está no capítulo 2, mas no capítulo 3, o verso de número 10, que também nos diz assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O principal papel da igreja, segundo esse texto aqui, é tornar manifesto a sabedoria de Deus. Quando Paulo está falando de igreja aqui, ele não está falando de instituição, ele está falando de pessoas, de vidas, né, que foram chamadas e resgatadas em Cristo Jesus, né? E o principal dessa igreja, né, composta então de pessoas redimidas, resgatadas em Cristo, né, é para manifestar o que? A sabedoria de Deus, que está evidenciada nessa tão grande salvação, né, a salvação que nos alcançou, né, na igreja. Então reside dessa forma o que? O poder de Deus. Mas quem é a igreja? Voltando para o nosso texto, o verso 11 a 14 de Efésios 2, diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mão humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio,
a inimizade. O que nós vemos nesses versos aqui, 11 a 14, que eles demonstram para nós que a igreja são pessoas que foram transformadas pela obra de Cristo Jesus e que foram por Ele unidas ou aproximadas. A partir desse momento, então, essas pessoas têm a paz de Cristo sobre si. Paz esta que não é apenas uma paz interior no sentido pessoal, mas a paz que faz o quê? Também com que a inimizade que havia com Deus possa não existir mais. E essa paz aqui, ela tem um objetivo também. E o verso 15 diz para nós aqui, que aboliu na sua carne, Jesus, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, conforme era o Velho Testamento, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O objetivo principal é o quê? Criar em si mesmo um novo homem, ou seja, o nascer de novo que Cristo fez em nossas vidas, nos reconciliar com Deus e nos reconciliar também Deus conosco, nós com Ele e Ele conosco, nesse sentido que nós nos tornamos agora filhos de Deus. 4 figuras nós temos aqui que definem a igreja. A primeira delas está no verso 16, quando ele diz aqui, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que diz o texto aqui? Que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus veio para fazer essa igreja se tornar um corpo. Nesse sentido, a igreja é o quê? A igreja não é uma organização. A organização existe sim, mas a igreja, em primeiro lugar, é um organismo. Ela é muito mais do que a organização. A organização vai estar no nome de uma denominação, vai estar nas paredes de um edifício. Mas a igreja, de fato, em primeiro lugar, ela é o que? Um organismo, que é composta de pessoas resgatadas em Cristo Jesus para se tornar, então, o quê? O corpo de Cristo na face da terra e a igreja de Deus também sobre a face da terra. Por isso que somos unidos por e em uma única vida. Nós vivemos um novo relacionamento, segundo o texto 16 aqui, na base da cruz, daquilo que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário, quando ela deu a sua vida em favor de nós. Isso implica o quê? Essa igreja organismo, muito mais do que uma igreja organização, ela se implica em unidade. Nós somos um. Unidade não é uniformidade. Não quer dizer que nós somos uniformes em todas as coisas. Tanto é que Paulo, quando escreve aos irmãos de Corinto, na sua primeira carta, ele diz que a igreja é um corpo. E esse corpo é constituído de vários membros com várias funções, e esse corpo ele é diverso. Existe uma diversidade dentro dessa unidade. É por isso que a segunda questão em relação à unidade que precisamos entender, que não é uniformidade, é a diversidade. A diversidade é que esse que é o corpo, é composto de muitas partes, não no sentido ecumênico. Aquela questão ecumênica de todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões chegam na presença de Deus, isso não é o que a Bíblia ensina e não é isso que a Bíblia está dizendo em relação à igreja. Isso a Nova Era ensina, que todos os caminhos levam a Deus, mas não ao Deus que está nas Escrituras Sagradas. Não há um ecumenismo nesse sentido, abraçando várias expressões de fé que não estão embasadas na palavra de Deus. Se elas não estão embasadas na palavra de Deus como um todo, nós não podemos dar as mãos nesse sentido. Nesse sentido, nós temos que entender aquilo que Deus já ensinava desde o Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus abominava essa forma ecumênica de vida. Nós vamos ver isso patente lá em Salomão, quando Salomão, para ter um reino de paz e para ele não ter problemas diplomáticos com os reinos ao seu redor, que ele havia também feito tratados diplomáticos, ele começou a fazer o quê? Ele começou a partir das suas esposas, que eram filhas de reis de outros reinos, ele começou a construir templos para outros deuses, ou seja, ele fez um ecumenismo dentro do seu reino.
E Deus se desagradou disso na vida dele. E nós vamos ver os profetas falando muito sobre isso, né? Quando o povo de Deus quis não só viver Deus, mas viver também uma relação de amizade com outros deuses. Nunca isso foi olhado por Deus como algo natural na vida humana. Bem pelo contrário, Deus abomina esse tipo de ação, né? Esse tipo de ecumenismo não existe. Não tem como falar que o cristianismo pode abraçar todas as religiões e andar juntos em todas as religiões. Ou nós somos bíblicos, ou nós somos cristãos e temos um único Senhor sobre nossa vida, ou nós de verdade não servimos a Deus, servimos a dois senhores. Então existe uma diversidade, né, dessa unidade no corpo de Cristo, composto de muitas partes, mas que elas estão embasadas todas nas Escrituras Sagradas, não fogem, né, a vertente das Escrituras Sagradas. Nessa sim, podemos então abraçar e dar as mãos, porque pertencemos a esse corpo dentro de uma diversidade. Por quê? Porque além da unidade, da diversidade, existe também como igreja, que somos organismo, né, existe a interdependência. Nós precisamos uns dos outros, né, e nós devemos viver o que? Uns aos outros no sentido de serviço. Isso nós vamos ver muito presente no Novo Testamento, quando Paulo escreve as suas cartas, falando sobre essa expressão de uns aos outros. O ano passado nós tivemos um ano inteiro, né, falando sobre isso. Creio que os que estiveram presentes nesse estudo aprenderam, ou pelo menos ouviram, se não praticaram, sobre o que deve ser, né, essa vida de interdependência que nós precisamos viver. Segundo aspecto que nós temos da igreja está no verso 19. O verso 19 de Efésios capítulo 2, que diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Primeiro aspecto que nós temos nesse texto é que nós somos concidadãos dos santos. Nós somos um povo que tem o seu próprio rei, que tem o seu cabeça, que é Jesus Cristo. Nesse sentido, nós somos concidadãos, né? A palavra de Deus é a nossa única lei. Então somos concidadãos porque nós vivemos também embasados numa só lei. E isso implica que nós devemos então o quê? Submissão a Deus em primeiro lugar. Aquilo que nós vamos ver Pedro falando, que não importa mais é adorar a Deus e não servir a homens. Primeiro é Deus e somente Deus, né, como primeiro lugar na nossa vida. E nós fazemos parte nesse sentido então o quê? De um reino que Deus nos deu. Aquele reino que nós devemos buscar junto com a sua justiça completamente, onde há um só domínio sobre esse reino. Esse reino que pertence a Cristo. E nós somos também, o versículo 9 diz, em terceira característica da igreja, organismo e não organização, que nós somos família de Deus. Nós somos filhos de Deus. Como os filhos de Deus, nós fomos resgatados em Cristo Jesus, porque outrora nós éramos criatura. Pertencemos agora como família de Deus. E como família de Deus, nós somos filhos de Deus e irmãos uns dos outros em Cristo. Nesse sentido familiar que nós vivemos, então, conforme diz o texto aqui no verso 19. Deus nos adotou para nós sermos o quê? Seus filhos de forma plena. E de forma plena nós somos irmãos uns dos outros também. Nesse sentido, somos co-herdeiros com Cristo, e isso implica o quê? Que nós temos livre acesso ao Pai, conforme o verso 18 desse texto. Nós temos então essa liberdade, porque por Ele, Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Isso implica termos esse acesso livre diante do Pai através de Cristo Jesus, e que deve haver então entre nós o quê? Uma intimidade. Entre nós quem? Entre os membros uns dos outros que somos. Intimidade não quer dizer também o quê? Afinidade. Às vezes nós temos afinidades com algumas pessoas que nós não temos com todas. Mas essa afinidade não nos faz o que? Ser panela, não nos faz ser um grupo, porque se nós somos um grupo, nós somos uma panela fechada dentro de um contexto que nós
nos isolamos, nós já não somos mais corpo. O corpo de Cristo é tudo, né? São todos, né? Nessa diversidade, né, que existe nessa unidade de fé que nós vivemos. E o que nós precisamos então? Nós precisamos ter intimidade entre nós. E isso é algo que é patente para todos também. Quarta questão que nós vemos aqui nesse texto de Efésios 2 é que também nós somos e nos tornamos, a partir de Cristo na nossa vida, um santuário. E esse santuário é dedicado exclusivamente a Deus. Verso 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, que é a doutrina dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, né? A pedra não é Pedro, a pedra é Cristo, ele sim é a pedra, né, do qual a igreja é formada, no qual, quando ele fala lá com Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra, daí ele cita a si próprio, essa rocha, né, eu edificarei a minha igreja. Ele vai edificar a sua igreja naquela declaração que Pedro deu anteriormente, né? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. É em cima dessa declaração que Deus fala, olha Pedro, você, a palavra Pedro quer dizer Petros, Petros quer dizer pedrinha, né? Você é uma pedrinha, Pedro. Você é uma das pedras de um edifício que é edificado em mim, que sou a rocha. É isso que Jesus diz. Né? E é por isso que o verso 20 está falando isso. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, né, a pedra angular ou essa rocha, né, no qual todo edifício, né, todas as pedrinhas que somos nós, bem ajustado, né, consolidado, ajustado pela ação do Espírito Santo, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que envolve esse santuário? Esse santuário, de fato, só é verdadeiro e patente quando existe essa unidade entre nós. Somos nós o lugar da habitação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai habitar onde há unidade entre pessoas. Senão ele não vai habitar. Como que nós vamos nos tornar um santuário? É nessa comunhão que nós temos, chamada comunhão dos santos, né, de uns para com os outros, né, que nós vamos ter esse encontro com Deus, que nós vamos nos tornar santuário dedicado ao Senhor. Isso implica que Deus precisa ser visto no estilo de vida que levamos uns com os outros. Se não houver essa unidade entre nós, né, se houver entre nós só divisões, facções, né, não há presença do Espírito Santo habitando em nós. Não somos santuário, não somos igreja. Podemos ser até uma instituição, nós podemos ser até 4 paredes, onde muitas pessoas estão lá dentro, mas nessa multidão não existe uma coesão chamada igreja. Deus é quem está edificando a sua casa, e Ele edifica essa casa feita de pessoas. Essa casa é feita de pessoas, diz o verso 21, voltando lá, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Esse edifício bem ajustado são as pessoas, são as pedrinhas que vão se formando, né, tendo como alicerce a rocha que é Cristo. Nós vamos nos tornar santuário, que diz o verso 22. Para o quê? Esse santuário é para a habitação do Espírito. Como ter uma vida espiritual fortalecida se nós não vivermos essa realidade de igreja? Não há como ser. Podemos sim ser uma instituição, termos um nome, termos até mesmo uma placa, temos até mesmo um reconhecimento num CNPJ, mas isso não garante ser igreja. A igreja é feita de pessoas, que tem essa coesão, essa unidade, e nessa unidade é mostrado o estilo de vida, somos um, mesmo na diversidade, e nessa forma então nós nos relacionamos e crescemos como santuário, porque o Espírito Santo vai estar habitando nessa unidade. É isso que diz o texto de nós como igreja, muito diferente de ser apenas uma organização. O organismo exige tudo isso.
né? Esse organismo vai dar até mesmo que vida à organização, né? Não é a organização que dá vida ao organismo. Note que há no texto aqui bem claro dizendo que há uma só casa, um santuário, um só templo, né? Nós somos individualmente então tijolos para essa construção, né? Nós somos pedras que vivem. Quando Pedro entendeu isso e ele escreveu na sua carta, né, no capítulo 2 de Pedro, no verso do número 5, ele fala que nós somos pedras que vivem, pedras no sentido de indivíduos como tijolos para essa construção em Cristo Jesus, né? Isso que é o ser igreja, corpo de Cristo, que hoje eu queria trazer para vocês. Concluindo, eu quero concluir não em Efésios, mas eu quero concluir em dois versículos que está em Hebreus, capítulo de número 12. Né? Em Hebreus 12, ele vai dizer para nós coisas aqui muito importantes para nós vivermos a igreja, corpo de Cristo. Verso 28 e verso 29. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que nós podemos ver aqui, concluindo através desse texto, que ser membro da igreja, agora falando da igreja organização, porque ser membro da igreja organização também é um pedido divino para nós, né, que nós devemos viver como congregação também. Então, sermos essa igreja é algo muito sério. Essa igreja começa no fator de eu já ser uma igreja organismo, né? E quando igreja organismo, então eu me adentro a uma organização, a uma igreja local, né? E isso tem que ser levado a sério nas nossas vidas, né? Não pode ser tratado de forma leviana, né? O Deus da igreja, agora falando organismo e organização, é o Deus vivo, né? E Ele nos dá gratuitamente o seu reino, diz o texto para nós, né? Ele nos presenteia com esse reino, nos tornamos cidadãos do seu reino. E o que isso exige de nós? Os versos 28 e 29 aqui, ele é bem claro em dizer 4 coisas que isso exige de nós. Reter a graça. O que é reter a graça? Viver debaixo dessa graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, né? É Ele que nos deu essa tão grande salvação, né? Para nós vivermos essa graça sobre nós, que precisamos reter essa graça, viver debaixo dessa graça. Nós só vamos conseguir fazer isso e só vamos mostrar que vivemos de fato essa graça se, em segundo lugar, servirmos a Deus de modo agradável. Olha o que o texto diz assim, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus, retenhamos a graça. Vivamos nessa graça, né? Nos seguremos nessa graça mesmo, né? Pela qual sirvamos a Deus. Servir a Deus de forma agradável, de modo agradável, né? Servir a Deus de modo agradável é fazer o quê? É prestar um culto que agrade ao Senhor. Nossa vida tem que ser um culto que agrade a Deus, tanto como organismo como por organização, né? Ah, mas eu não gostei do culto desse domingo, né? Não estava agradável, o louvor não foi legal, a mensagem não foi agradável, né? Às vezes nós ouvimos essas expressões não têm a graça de Deus sobre a vida. Deixamos de ser organismo quando nós começamos a falar isso, porque não estamos servindo a Deus de forma agradável. Fomos lá para cultuar a quem? A nós mesmos. Se for para cultuar ao homem, não precisamos ter Deus na nossa vida nesse sentido, né? E desventurado homens que somos, né, se nós fizermos isso, porque o que aguarda para nós se fizermos isso é só o inferno, né? Nós precisamos cultuar a Deus, servir a Deus e servir a Ele de forma a agradá-lo. Eu vou ao culto para prestar a Ele toda a adoração, né? Eu estou praticando o culto, vamos falar, à distância nesse momento, como
organização, não estou lá nas quatro paredes, mas eu sou organismo. E junto com os demais irmãos organismo, essas pedras que vivem, eu presto culto a Deus ainda de forma agradável. Assim deve ser a nossa vida, assim deve se pautar a nossa vida, senão a graça de Deus não está presente em nós. Terceiro, primeiro, reter a graça. Segundo, servir a Deus de forma agradável. E terceiro, servir a Deus com reverência e santo temor. Às vezes nós vamos ao templo sem reverência. Às vezes estamos dentro do templo sem temor. A palavra de Deus diz, guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor. Abacuque diz, né, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando nós falamos em organização, a organização também precisa mostrar de nós, organismo, reverência ao nosso Deus, ao lugar que Ele escolheu para nós ali estarmos. Às vezes a igreja parece até mesmo um mercado de feira, sem reverência alguma, sem santo temor a Deus. Na hora da expressão litúrgica a Deus, queremos sair, queremos conversar, queremos ler alguma coisa, né, pegar o celular e ficar procurando algo, né, como se Deus fosse falar ali no celular. Ele não vai mandar SMS para ninguém nesse momento. A palavra de Deus está ali sendo dita. Precisamos ter reverência e santo temor a Deus. Servir a Deus é dessa forma. Quando a gente vai à casa de Deus, a gente vai a serviço. Serviço de Deus. Aonde está a reverência e o temor? Sem reverência e sem temor, a graça não se faz presente também. Precisamos olhar para esses aspectos. Infelizmente, quem está à frente sempre observa. Queira ou não, a gente está olhando. E às vezes dá vontade de até mesmo chorar ao observar certas ações de adoradores que se dizem estar ali adorando a Deus, que não deveria nem estar. Porque prestar adoração a Deus sem temor e sem reverência, de forma displicente, de forma a não agradar ao Senhor, só canto se agradar a mim, como eu vou ter a graça de Deus sobre a minha vida? Isso é sério, meus queridos. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja que Deus pede a ela exigência. Não podemos tratar de forma leviana o querer de Deus na nossa vida. Reter a graça. Precisamos reter a graça. Servir a Deus de forma agradável. Servir a Deus com reverência e santo temor. E atentar para a santidade de Deus. Da mesma forma que Isaías, no capítulo 6, quando viu a presença de Deus, no seu santo templo, ele diz que Deus estava no seu alto e sublime trono, e as bases das suas abas estavam espalhando sobre todo o templo, e os serafins diziam que santo, santo, santo é o Senhor. O Deus santo se faz presente. Se Deus escolheu um lugar para ali Ele pôr o seu nome, quando Ele nos convoca a estar ali, quem convoca é Ele, nós precisamos estar de forma santa. Se Ele nos convocou nesse período agora, disperso para estarmos dentro do nosso lar, mas nesse momento também, num dia e hora determinado para estarmos juntos, mesmo, vamos falar, na nossa separação física, mas unidos num só pensamento diante de Deus, precisamos estar de forma a agradar a Deus, reverente a Deus, de forma santa na presença de Deus, para que a graça de Deus esteja sobre nós, porque nós estamos diante de um Deus que é santo. Se você quer ser membro de uma igreja, instituição, primeiro você tem que ser organismo. E se você é organismo, você tem também por dever participar de uma igreja também, organização. Não existe o desigrejado, como alguns querem falar dessa forma. Se você quer ser membro da igreja, mas não quer viver uma vida consagrada a Deus, duas hipóteses. A primeira é que você nunca foi organismo. A segunda hipótese é que você está equivocado com o que é ser igreja também. Para viver uma igreja, ser membro de uma igreja, precisamos estar em vida consagrada diante de Deus.
O que é consagrar? Consagrar a minha vida na presença de Deus. Eu consagro a minha vida diante de Deus através do batismo, através da pública profissão de fé, através dos votos dados a Deus nesse período, a Deus e não ao homem, né? Através dos meus deveres dentro da igreja, a qual eu dei o voto a Deus que iria estar. Isso é consagração a Deus. Eu preciso viver dessa forma na presença de Deus, através dos votos que eu dou quando eu me tornei o quê? Um oficial ou um líder dentro da igreja, os votos que eu dei a Deus nesse momento. Eu preciso viver uma vida de consagração. Se eu quero ser igreja, ser membro dessa igreja e não viver uma vida consagrada a Deus, o juízo de Deus vai estar sobre minha vida. É o que diz o verso 28, se nós olharmos para o texto de Hebreus, porque nosso Deus é fogo consumidor. Nós estaremos chamando juízo sobre a nossa cabeça, pois estaremos vivendo uma ilusão de um auto-engano. Não esqueça que para ser membro de uma igreja, instituição também, nós temos o quê? Nós temos ali os nossos deveres. Quem é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil deveria conhecer o artigo 14 da Constituição Interna dessa igreja. Ali estão os deveres dos membros, como eles devem viver, né, os seus deveres diante da instituição também a qual ele serve, porque ele é um organismo na presença de Deus e votou isso na presença de Deus. Né, que nós possamos olhar para todos esses aspectos na nossa vida, porque a graça de Deus que nós devemos reter sobre nossa vida, essa graça de Deus traz exigência. O cristianismo light, que não traz exigência nenhuma, ele não está embasado na palavra de Deus. Se você quiser viver bênção, o Velho Testamento diz o quê? Viva os meus mandamentos. Escolha hoje se você quer bênção ou maldição. Se quiser viver de forma light, pode viver a maldição. É isso que Deus falou lá no Velho Testamento através de Moisés diante do povo, quando pôs esse povo diante de 2 montes. Se nós quisermos viver bênção, nós precisamos viver a aliança que Deus pede de nossas vidas. E nessa aliança tem exigências. Josué, quando chamou o povo, também no capítulo 24, lá no final da sua história, da sua vida, ele falou: escolhei hoje que vocês querem servir a Deus, mas aí tem exigência que está contida na aliança que ele tem para fazer com vocês, que vai ser agora renovada, ou vocês querem servir outros deuses e viver de forma como o mundo quer. Precisamos da graça de Deus. Para a graça de Deus sobre nós, precisamos viver os seus mandamentos, precisamos obedecer aos seus mandamentos. Jesus Cristo foi muito claro ao dizer, né, aqueles que amam Ele, aqueles que obedecem aos seus mandamentos, os mandamentos que Ele dá. Tem muitos mandamentos escritos na palavra de Deus, desde o Velho até o Novo Testamento. Jesus está nos 2 livros, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Obedecer os seus mandamentos, a graça de Deus estará sobre nós. E consagração. Consagração está diante das nossas vidas, na presença de Deus, dos nossos votos dados, dos nossos deveres para com Deus e deveres para com a igreja, a qual Ele nos colocou a estar presente também. Atenta para isso, né, porque é isso que Deus quer das nossas vidas. Quero finalizar só com o verso 15 de Hebreus 12, dizendo assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos venham a ser contaminados. Diligentemente, diariamente, constantemente, atente para não ser faltoso. Faltoso diante dos mandamentos e faltoso diante dos seus votos que você colocou na presença de Deus. Não seja faltoso separando-se da graça de Deus, porque se você for faltoso nesses 2 quesitos, você se separou da graça de Deus. Seja a igreja. É isso que Deus quer da sua vida e é isso que Ele quer das nossas vidas. Porque existe uma igreja aqui na terra que caminha, anda, né, buscando santidade
e existe uma igreja no céu ao qual estamos arrolados se nós vivermos essa igreja conforme o querer de Deus aqui na terra. E essa igreja santa, adornada, que já se faz presente no céu. Que Deus abençoe a sua vida, que tenha compreendido, se não compreendeu bem sobre o ser igreja como corpo de Cristo, não como instituição, ainda nós não chegamos na parte institucional do nosso catecúmeno, mas como corpo que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, precisamos ser esse organismo. Volta a ler esse estudo que está lá no nosso site, revsalvo.com.br. Se precisar, o link vai estar lá para você ler, ouvir novamente esse estudo. E semana que vem nós vamos falar sobre um assunto que talvez tenha que ser 2 semanas, que é sobre o batismo, que é um pouco, entre aspas, polêmico na vida de muitas pessoas, porque existem formas batismais nas igrejas, como doutrina, e vamos ver à luz da palavra de Deus como nós entendemos e vivemos isso como igreja presbiteriana do Brasil também. Que Deus esteja te abençoando, te fortalecendo. Um abraço desse teu irmão e amigo em Cristo. Amanhã, quinta-feira, nosso estudo bíblico, sábado, nossa escola bíblica, e domingo nós temos aí o nosso momento de adoração também na presença do nosso Deus como organismo vivo, diante de uma organização presbiteriana que somos nós, e diante da nossa igreja local, a qual nós também votamos estar vivendo de forma plena. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.